Olá, amigos do Estação Notícias, sejam muito bem-vindos. Hoje entrevistamos o presidente do PSOL de Santo André, Marcelo Reina. A entrevista do jornal Estação Notícia começa agora. Marcelo, gostaria de te agradecer novamente aqui no jornal. Você é sempre solícito com a gente. E gostaria de começar a entrevista de hoje falando da greve dos professores estaduais. Como é que está isso daí? Sai mesmo amanhã essa greve? Olá, Ricardo, eu que agradeço o convite, a todos que me escutam e me veem. A greve foi uma decisão de 5 mil professores para a realização de uma assembleia. Essa assembleia vai ser realizada amanhã, dia 19 de abril, às 14 horas no vão do MASP, em São Paulo. E nessa assembleia vai se decidir pela greve ou não. Mas claramente já há um encaminhamento por essa greve. É algo que é incontrolável. Eu acho que as perdas da classe são muito grandes. A repressão contra os professores vem sendo muito grande do Estado. Chegou numa condição inevitável, a precarização de uma classe de professores chamada categoria O. Tudo isso culminou com uma situação incontrolável e é inevitável que essa greve aconteça. É interessante que você que está em casa entenda o que é essa greve, que não é uma greve dos professores somente. Obviamente o professor está na frente dessa greve, ele tem um prejuízo muito grande, há um déficit no seu salário de mais de 36% acumulado no período. Eles precisam, os professores, para dar aula. Eu também sou professor universitário, não é simplesmente a sua atividade em sala de aula, e eles querem um terço do pagamento para a preparação de aula, segundo a POSP. A não a precarização dos professores, principalmente de uma classe específica, que é a categoria O, que eles são contratados temporariamente, E a repressão, você vê claramente hoje a repressão do Estado, dos professores, e a gente vê mais claramente isso, Ricardo, nessa greve. Você vê muitos professores receosos de participarem da greve, com medo de uma retaliação do governo do Estado. Então, ou seja, estamos voltando ao tempo da ditadura, do qual a greve, um direito do trabalhador, pode ser retaliada depois, posteriormente, com prejuízo da sua atividade. Só que isso é muito voltado para a classe dos professores. Só que eles também requerem melhores condições de trabalho, eles querem fim das salas superlotadas, com o máximo de 25 alunos por sala de aula. Então tudo isso tende a melhorar a questão da educação. Hoje você vê, por exemplo, o governo difundindo aí a escola em tempo integral, só que essa escola em tempo integral não foi discutida com os professores, nem com a comunidade. É uma escola em tempo integral que você fraciona ensino fundamental e médio, onde você acaba... muitos professores acabam sendo afastados, eles são eleitos por uma espécie de perfil. Eles também querem o fim dos provões, fim da aprovação automática, promoção automática, ou seja, é uma luta de todos, é uma luta, no final das contas, é uma greve contra a má educação, Por isso que eu convido a todos, você que é pai, você que é aluno, você que é trabalhador, profissional da saúde, profissional liberal, que você participe dessa greve, que ela é uma greve com o objetivo de melhorar a educação no país. E a gente sabe que ela é essencial para o desenvolvimento verdadeiro de uma sociedade. Por conta dessas ameaças, digamos assim, aos professores por parte do governo, você acha que a adesão está comprometida por conta disso também? A adesão à greve? Pode ser que esteja, mas eu gosto sempre de lembrar, obviamente quando você vai para uma assembleia, você inicia uma greve, é difícil você prever com muita precisão. Um grande exemplo é a greve de 2010, onde não se esperava uma grande greve, e na verdade essa greve perdurou por 33 dias, A greve que teve dezenas de milhares de pessoas em São Paulo, com movimentos também aqui na região do ABC. Então eu acho que corre o risco, obviamente a gente sabe que também a pessoa tem certo receio, são recém-contratados, às vezes está em período experimental, então existe uma certa supervisão
dos diretores de escolas, né? E a gente sabe que isso existe, o professor que está me ouvindo sabe disso, que existe uma investigação, uma análise por parte da direção de algumas escolas, são ultra-reacionárias, né? E isso acaba limitando um pouquinho, né? Mas eu gostaria que a greve fosse composta não só por professores. Eu estarei lá, eu não sou professor do Estado, estarei lá. Gostaria de convidar, chamar você, pai, não mande o teu filho para a escola amanhã, dia 19, não mande o teu filho semana que vem para a escola, leve teu filho, vá junto com ele para as movimentações, para que seu filho tenha uma educação de verdade, para ele não ser criado como... o propósito da educação é que você seja... Nós criamos jovens transformadores que pensem, que são formadores de opinião. Hoje em dia você cria na escola do Estado uma pessoa que não é capaz de fazer isso. Ele é formado para ser explorado, para não contestar. Ao passo que as escolas privadas, né, os burgueses colocam seus filhos nas escolas privadas, são escolas altamente competitivas que formam pessoas que só visam o lucro e a exploração. E isso funde, acaba firmando, na verdade, uma sociedade capitalista. Então, a educação ela tem que servir como uma proposta de transformação, de libertação do ser. E essa escola está muito distante. Então, pai, se você não quer que o seu filho seja um explorado, que ele seja um sujeito contestador, que ele seja um transformador da história, leva ele na manifestação, que tenho certeza que será um grande aprendizado para você e para ele. Estamos falando de contestação e uma briga do pessoal que você está levando isso do aumento das passagens dos ônibus aqui em Santo André. Em que pé que está isso daí? Eu lembro que você tinha pedido uma série de documentos, de planilhas e tal. Você recebeu? Não recebi. Senão depois o pessoal me cobra que eu critiquei muito o PSDB e deixei o PT de fora da questão da educação, só para finalizar. Tem um item também que a greve também é fazer a manifestação. Dilma, cadê os 10% do PIB para educação? Também está na conta também, tá? Da greve. Em relação aos transportes, nós do PSOL fizemos um pedido há 90 dias atrás para prefeituras com planilha de custo, margem de lucro das empresas, pessoas que são transportadas, enfim, para a gente fazer uma análise detalhada do funcionamento do sistema, para a gente entender a razão desses aumentos, que há mais de 10 anos são acima da inflação por todos os índices possíveis. E o que acontece? A lei chama Lei de Acesso à Informação, a prefeitura tem 20 dias para me dar essa informação, com prorrogação para mais 10. Passaram-se os 30 dias, a prefeitura não me deu resposta, procuro o atendimento, não obtive resposta, procurei as secretarias e isso vai se postergando, ao passo que chegamos 90 dias. Isso é ilegal, Prefeitura de Santo André. E aí o pessoal vai entrar na justiça requerendo esses dados para que se cumpra essa lei de acesso a informações, para que posteriormente nós possamos entrar na justiça novamente com o pedido de aumento abusivo e tentar revogar via justiça, como aconteceu em Porto Alegre. 2 vereadores do PSOL em Porto Alegre entraram com uma ação na justiça contra o aumento abusivo das passagens lá e conseguiram. Né? Então esse é o caminho que nós estamos fazendo aqui. Né? Peço aí ao pessoal da Prefeitura de Santo André que vê esse vídeo aí, agilizem o processo aí porque vocês estão contra a lei. Agora vocês acabaram de realizar um seminário regional do PSOL. Do que se tratou no seminário? Quais os assuntos em pauta no seminário? Esse foi um seminário regional, todos os diretórios municipais da região do Grande ABC estiveram ali representados. E a pauta da discussão foi a criminalização da juventude negra, então o extermínio, a faxina social e racial promovida pelo Estado, né, pela Polícia Militar do Estado contra os jovens negros de periferia, isso foi uma pauta. A questão da cultura na região, a gente vê que a imposição de uma cultura burguesa, de uma cultura europeia ainda persiste, não entendem como a cultura regional, a cultura local, a cultura de periferia como cultura. Você não vê um desenvolvimento de políticas públicas. Na verdade, a cultura existe, está presente na nossa região, só que você não tem políticas, isso foi uma pauta. E a outra foi uma análise da conjuntura de 100 dias de cada cidade. Então, cada presidente, eu como presidente do Diretório Municipal de Santo André, acabamos fazendo uma conjuntura das novas administrações, a gente acabou falando, a questão do transporte veio à tona. E o interessante foi que esse seminário, que não é o primeiro, né, nós já havíamos realizado os outros, culminou com a criação de um núcleo regional do PSOL. Né?
Então isso foi um grande avanço. Então nós definimos que agora existe um núcleo regional do PSOL, não é? Que fará reuniões periódicas, fará discussões de temas regionais, né? E terá uma atividade independente dos seus diretórios. Então acho que foi um legado que deixou esse seminário, né? É algo que tende a aumentar, e a gente acredita que os diretórios municipais unidos aqui na região do ABC têm uma força maior, e acho que isso vai ser expressado na nossa atividade. O seminário, então, também acabou como preparativo para o Congresso Estadual, que vai ser realizado agora. Várias coisas que vocês tiraram daqui é para ser apresentado lá também, com os temas que serão trazidos por outros diretórios também. Sim, não estava na pauta, né, mas obviamente nos corredores acaba se discutindo. O Congresso Estadual do PSOL está prestes a acontecer, né, e aí os seus diretórios regionais acabam se organizando. Para quem não tem contato com a política partidária, periodicamente se elegem o presidente nacional do partido, o presidente estadual do partido e o presidente municipal do partido, isso através de eleições, desses congressos, né? Então, agora, por exemplo, Santo André vai ter que votar e tirar alguns delegados para representar Santo André nesse congresso estadual, que vai tirar o presidente estadual do PSOL, né? Então, acabam sendo esses preparativos. É uma questão mais interna do partido, mas obviamente acaba implicando na atividade externa do partido, dependendo da linha que acaba direcionando o partido, isso obviamente acaba influenciando. Nós aqui de Santo André também estamos nos preparando. A eleição do diretório municipal nossa vai acontecer provavelmente na virada do semestre, né? Eu sou o atual presidente do diretório municipal. Obviamente a gente prima por um revezamento nessa presidência. Eu coloco-me à disposição dos companheiros, mas nós temos pessoas muito competentes lá, o professor Ricardo Alvarez, o professor Francisco, Leon, Bruno Daniel, são pessoas que poderiam estar muito bem à frente do partido, e até uma questão também de descanso, né? O presidente do PSOL ele não ganha nada, ele não recebe nenhuma remuneração em dinheiro, mas corre muito, vai ter muito trabalho, né? Às vezes deixa descansar 4 anos para depois voltar, né? Já que a gente está falando de eleições do diretório municipal, de congresso estadual, como é que estão os preparativos para as eleições de 2014? Você e o Ricardo Alvarez, que você citou agora, provavelmente são candidatos. O que você tem que falar para a gente a respeito? Sim, nós do pessoal gostamos de discutir essas questões eleitorais bem próximas às eleições. Nós acreditamos que a política é muito mais do que as eleições, né? Prova disso são essas mobilizações, tudo isso pra gente é política, né? Política não partidária. Só que obviamente as eleições é um evento importante, principalmente para um partido político. Eu sempre digo que eu coloco-me à disposição do partido, eu coloco-me à disposição do pessoal. Só não posso sair para presidente por causa da minha idade, mas quem quiser que eu saia lá, a gente sai para ajudar. Se precisar panfletar na rua, a gente sai. O professor Ricardo Alvarez é o mesmo pensamento que eu. Eu pessoalmente gostaria muito que o professor Ricardo Alvarez fosse o candidato a governador do estado de São Paulo pelo PSOL. Eu acho que ele é uma pessoa com uma formação política muito ampla, seria uma grande vitrine para o PSOL a nível estadual. Eu acho que ele representaria muito bem o que é o PSOL, um partido socialista com uma formação diferenciada, socialista, um partido de massa. Acho que seria uma grande representação. E eu coloco-me à disposição. É bem provável que os nomes clássicos do PSOL aqui na região saiam, né? Ou eu, ou o Ricardo, ou o professor Francisco, o Bruno Daniel. São pessoas que têm boa chance de sair como candidato. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar de uma coisa que está muito em pauta agora, que é o deputado Marco Feliciano à frente da comissão. A coisa toda teve muito impacto graças às declarações do Jean Willis, que é do PSOL. A briga continua, já que o Marco Feliciano falou que só sai se o Genuíno e o Cunha saírem da CCJ. A briga continua? Olha, eu vi até a capa do
Jornal Estação Notícias. Primeira vez que eu concordo com o Marco Feliciano. Então, ótimo, Marco Feliciano. Concordo com você, sai você, o Cunha e o Genuíno, e tenho certeza que fala muito bem para a política nacional, né? Eu acho que a permanência de duas pessoas julgadas e condenadas pelo Mensalão em comissões é grave. Tão grave é quanto um sujeito racista e homofóbico fazer parte, ser presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né? Eu acho que essa tomou proporções, na minha opinião, que eu nem imaginava antes do fato que isso poderia acontecer, gigantescas. O Marco Feliciano nunca foi um deputado de ter notoriedade pelas suas atividades parlamentares, nunca defendeu bandeiras populares ou cristãs, e na verdade está se tornando notório por causa dessa perseguição contra ele. Ou seja, nunca foi um grande deputado e agora está aparecendo nas notícias e obviamente tirará um proveito eleitoral disso, como outras pessoas também do mesmo naipe, como Jair Bolsonaro, né? Esses elementos, eles representam uma face da sociedade que ainda é grande, infelizmente, que é representada por pessoas ultra-reacionárias. Um reacionário é um cara que não quer mudar de jeito nenhum, não é? Para ele as coisas têm que continuar como está. Para quem é rico, milionário, tá tudo bem. Agora, para quem não é, o reacionarismo faz mal, né? E gostaria de deixar claro, porque parece que é uma discussão entre gays, lésbicas, simpatizantes contra evangélicos, não é? Ou até estendendo e colocando como cristãos. Na verdade, a luta não é uma luta minoritária desse jeito, é uma luta dos revolucionários, dos progressistas contra os reacionários e conservadores. O Bolsonaro, o Feliciano, eles representam esses conservadores, né? Dentro de uma sociedade heteronormativa, quando você tem uma atividade que não é normal, por exemplo, como ser gay, ser lésbica, causa minimamente estranheza. Só que nós temos que parar como sociedade para refletir sobre isso. Por que um sujeito, por ter uma opção sexual, caso isso seja uma opção, não é? Existe até uma discussão biológica sobre isso, por que ele deve ser privado dos seus direitos sociais, civis, não é? Isso é um absurdo, isso beira um absurdo. Por que um sujeito... E aí eles vêm com um discurso como se a liberdade religiosa. Não confunda, você pode ter muito bem a sua liberdade religiosa, mas dizer que um negro é ruim por ele ser negro é crime. Dizer que um homossexual é ruim por ser homossexual, isso é crime. E você deve ser preso se você fazer isso. Então cuidado com... Eu vejo muito na internet, né, comentários das pessoas defendendo a livre expressão. A livre expressão, obviamente, ela tem os limites, são os limites legais da sociedade, tá? E esse discurso contra o homossexual, contra o negro, ele precipita atividades até mais extremistas, que culminam com agressão e morte, e não são raras as notícias disso no Brasil, não é? Então, quando você vê, por exemplo, líderes religiosos, e eu sou cristão, né? Eu sou cristão, sou católico, sou cristão, quando eu vejo líderes religiosos estimulando a guerra entre seres humanos, essa intolerância, isso nada tem a ver com o cristianismo. E digo mais o seguinte, nós, o pessoal, não somos contra o cristianismo, muito pelo contrário. O socialismo é o sistema político-filosófico mais próximo do cristianismo. Somos nós que defendemos a igualdade entre os seres, somos nós que somos contra a exploração dos indefesos, né? Então, obviamente, quando você vem com um discurso capitalista, conservador, né, racista, homofóbico, e quase sempre a homofobia vem junto com o capitalismo, vem junto com o racismo, xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros, né, contra nordestinos, que acontece muito aqui na região sudeste, é um pacotão que vem junto. E esses sujeitos conservadores, embora sejam líderes religiosos de igrejas cristãs, eles não defendem os princípios cristãos, né? Então, essa discussão tem que ser feita. Nós temos que tomar muito cuidado para colocar o Marco Feliciano como representante de algo tão grande como o cristianismo, porque ele não tem a competência nem de ser um bom deputado e, obviamente, tirará muito proveito. Gostaria de chamar na luta contra o conservadorismo todos aqueles que querem mudanças, é uma luta
muito grande. E concordo com o Marco Feliciano. Marco Feliciano, que vai embora você, que vai embora o João Paulo Cunha, que vai embora o Genuíno, vai todo mundo embora, a sociedade brasileira agradece. Marcelo, eu gostaria de te agradecer por mais uma entrevista aqui no Estação Notícia e gostaria que você deixasse suas declarações finais. Bem, novamente agradeço, Ricardo, o convite. Sempre que eu venho aqui, a gente recebe depois a devolutiva das pessoas sobre a entrevista. Acho que o propósito de estar aqui é justamente levar os nossos ideais, meus ideais, os ideais do pessoal, fazer o debate com a população. A gente sabe que esse vídeo depois tem uma repercussão com a devolutiva, debate com as pessoas na internet. Espero que seja produtivo e deixar uma mensagem final. Estamos prestes à Assembleia dos Professores, que acontece amanhã, para que você participe da greve dos professores, apoie. Se você não pode ir lá, mande um e-mail para o seu colega, divulgue no Facebook, todo o apoio. Lembrando que é uma luta de classe, a classe dos trabalhadores, de nós que queremos ser educados de forma adequada, contra aqueles que vão querer explorar sempre a gente. Então essa é a luta, que lado que você está. Então tome partido e convido você a conhecer um pouquinho mais o pessoal, entre no nosso site. Meu telefone pessoal é 994450964. Qualquer dúvida sobre política, pessoal, regional, quiser participar dos nossos grupos de luta e debate, fique à vontade e possa me ligar. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Amigos e amigas, obrigado por assistirem mais uma entrevista do Jornal Estação Notícia. Continuem acompanhando o nosso trabalho pelo site www.estaçãonoticia.com.br e pelas redes sociais. Até a próxima.